Crônica, capítulo 13. O retorno da Arca da Aliança. Também podemos ler em 2 Samuel, capítulo 5, de 11 a 12. Ora, Davi consultou os chefes dos milhares e das centenas, a saber, todos os oficiais. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se isto vem do Senhor nosso Deus, enviemos mensageiros por toda parte aos nossos outros irmãos que estão em todas as terras de Israel, e com eles aos sacerdotes e levitas nas suas cidades e nos seus campos, para que se reúnam conosco. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. E toda a congregação concordou que assim se fizesse, porque isso pareceu reto aos olhos de todo o povo. Convocou, pois, Davi todo o Israel, desde Sior até o ribeiro do Egito, até a entrada de Amate, para trazer de Quiriate-Jearim a arca de Deus. E Davi com todo Israel subiu a Baala, isto é, a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, a qual se chama pelo nome do Senhor, que habita entre os querubins. Levaram a arca de Deus sobre um carro novo, tirando-a da casa de Abinadab e Uzá, e Aiô guiava o carro. Davi e todo o Israel alegravam-se perante Deus com todas as suas forças, cantando e tocando harpas, alaúdes, tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o Senhor o feriu por ter estendido a mão à arca, e ele morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de desgosto, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, como se chama até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que não trouxe a arca a si para a cidade de Davi, porém a fez retirar para a casa de Obed-edom, o giteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que lhe pertencia. 1 Crônicas, capítulo 14. A família e o palácio do rei Davi. Também podemos ler em 2 Samuel, capítulo 5, de 13 a 16, 1 Crônicas, capítulo 3, de 5 a 8. Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros, para lhe edificarem uma casa. Então percebeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino tinha sido muito exaltado por amor de seu povo Israel. Davi tomou em Jerusalém ainda outras mulheres e teve ainda filhos e filhas. Esses, pois, são os nomes dos filhos que lhes nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elissua, Elpelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliada e Elifete. Davi vence os filisteus. Quando os filisteus ouviram que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, subiram todos em busca dele, o que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. Ora, os filisteus tinham vindo e feito uma arremetida pelo vale de Refaim. Então Davi consultou a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhes disse: sobe, porque eu entregarei nas tuas mãos. E subiram os filisteus a Baal-Perazim, onde Davi os derrotou. E disse Davi: por minha mão Deus fez uma brecha nos meus inimigos, como uma brecha feita pelas águas, pelo que chamaram aquele lugar de Baal-Perazim, e deixaram ali os seus deuses, que por ordem de Davi foram queimados a fogo. Mas os filisteus tornaram a fazer uma arremetida pelo vale. Tornou Davi a consultar a Deus, que lhe respondeu: não subirás atrás deles, mas rodeia-os por detrás e vem sobre eles por defronte nos balsameiros.
E será que, ouvindo tu um ruído de marcha pelas copas dos balsameiros, sairás à peleja, porque Deus terá saído diante de ti para ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e desbarataram o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Assim a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o temor dele sobre todas aquelas pessoas. 1 Crônicas, capítulo 15. A arca é levada para Jerusalém. O rei Davi construiu para si um palácio com edifícios e casas na cidade de Davi. Preparou um lugar especial para receber a arca de Deus e ergueu para tenda para abrigá-la. Então determinou Davi: ninguém deve conduzir a arca de Deus senão exclusivamente os levitas, porque Yahvé os escolheu para levarem a arca de Deus e para o servirem para sempre. Então Davi convocou todo o povo de Israel para se reunirem em Jerusalém e trazerem a arca de Yahvé ao lugar que lhe havia especialmente preparado. O rei também convocou os descendentes de Arão e os levitas, e dos filhos de Coate, Uriel, o chefe, e de seus irmãos 120, dos filhos de Merari, Asaías, o chefe, e de seus irmãos 220, dos filhos de Gerson, Joel, o chefe, e de seus irmãos 130, dos filhos de Elisafã, Semaías, o chefe, e de seus irmãos 200, dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe, e de seus irmãos 80, dos filhos de Uziel, Aminadab, o chefe, e de seus irmãos 112. Então chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e disse-lhes: vós sois o chefe das casas paternas entre os levitas. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que lhe preparei. Porquanto da primeira vez vós não a levastes, o Senhor fez uma brecha em nós, porque não o buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelos varais que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. E Davi ordenou ao chefe dos levitas que designassem alguns de seus irmãos como cantores para tocarem com instrumentos musicais, com alaúdes, harpas e símbolos, e levantaram a voz com uma alegria. Designaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos a Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, a Etã, filho de Cusaías, e com eles e seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Bene, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaías, Maacéias, Matitias, Elifeleu e Miqunéias, e Obed-edom e Joiel, os porteiros. Assim os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de bronze. E Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maacéias e Benaías com alaúdes adaptados ao soprano. E Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom, Jeiel e Azazias com harpas adaptadas ao baixo para dirigirem. E Kenanias, chefe dos levitas, estava encarregado dos cânticos e os dirigia porque era entendido. E Berequias e Elcana eram porteiros da arca. E Sebanias, Josafá, Netanael, Amassai, Zacarias, Benaias e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus. E Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. A festa de translado da arca de Deus. Sucedeu, pois, que Davi, os anciãos de Israel, os capitães dos milhares foram com alegria para fazer subir a arca do pacto do Senhor da casa de Obed-edom. E sucedeu que, havendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca do pacto do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca.
e os cantores, e juntamente com eles Quenanias, diretor do canto. Davi levava também sobre si um éfode de linho. Assim, todo Israel fez subir a arca do pacto do Senhor com vozes de júbilo, ao som de buzinas, trombetas e símbolos, juntamente com alaúdes e harpas. E sucedeu que, chegando a arca do pacto do Senhor à cidade de Davi, Milcal, a filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo Davi dançar e saltar, desprezou no seu coração.